Nessa número 10, pede para que você simplifique essa expressão, supondo que seu denominador é diferente de zero. A primeira coisa que você precisa notar é que o primeiro termo está elevado ao quadrado e o último termo também. Trata-se de um comportamento semelhante ao quadrado perfeito, mas você precisa primeiro testar isso. Para testar, você extrai a raiz do primeiro, a raiz quadrada, e se você extrair a raiz que sai ao x, porque o x está elevado ao expoente, que é o mesmo que o índice dessa raiz, então quem sai é o x. Se você extrair o resultado dessa última, quem sai é o y, pelo mesmo motivo. Aí você vai testar se esse termo do meio equivale a duas vezes o primeiro resultado de extração, né, do primeiro termo, e o resultado da extração do último termo, da extração da raiz do último termo. Então, o termo que está aqui no meio vale exatamente duas vezes o x vezes o y? Sim. Então, isso se trata de um quadrado perfeito ou quadrado da soma de dois termos. Quem são esses dois termos? Sempre o resultado de quando você extrai a raiz desse primeiro termo, então no caso é o x, e o resultado da extração da raiz quadrada do último termo, que no caso é o y. Esse sinal do meio, ele coincide com este sinal aqui. Logo, quando aqui for menos, aqui também será menos. Se você desenvolver essa multiplicação, né, você volta para cá também do mesmo jeito. Quem é x ao quadrado menos y ao quadrado? Aqui tem uma diferença de quadrados. Bom, diferença de quadrados. Como se resolve uma diferença de quadrados? Bom, a diferença de quadrados, você precisa extrair a raiz do primeiro, a raiz quadrada, quem sai é o x. Extrair a raiz quadrada do segundo, que quem sai é o y. E agora você vai fazer um parêntese, multiplicando, ou um parêntese somando, vezes um parêntese subtraindo. O que eles vão somar e subtrair? Justamente esses resultados aqui que você obteve quando extraiu a raiz quadrada. Então, vai ser um parêntese somando o x e o y, e outro parêntese subtraindo o x e o y. Bom, quem que é x mais y ao quadrado? É o x mais y vezes o x mais y. Por quê? Porque ele vezes ele mesmo é ele ao quadrado, não é isso? Então, dá na mesma. Volto para o resultado inicial que eu quis dizer. E aqui embaixo você continua tendo x mais y vezes x menos y. Fica fácil de ver que esse termo e esse repete, né? Em cima e embaixo, posso simplificar. Resta apenas, então, x mais y sobre x menos y. Tudo bem?